A última vez que eu perguntei, a gente tinha 58 SAFs. E não só SAFs que vieram... Eu já acho muito válido você ter pego uma marca tão tradicional como o Botafogo e por conta desse regime novo, ele está disputando pelo segundo ano seguido o título do Campeonato Brasileiro. Para quem viu que o Botafogo, a situação que o Botafogo estava. Eu acho muito relevante o Cruzeiro, que estava há 3 anos na Série B, ter feito um processo que eu acho tão valioso que a equipe, o Ronaldo e a equipe dele fizeram, de reconstrução financeira com resultado esportivo, ter voltado para a Série A e criado toda uma base para agora. Inclusive, esse processo de vender para outro controlador, eu também acho super saudável. E agora entra um outro controlador que já está numa condição muito melhor para investir mais, para montar times melhores, e o Ronaldo ter tido essa... Eu acho que o Cruzeirense, se já não reconhece, a história vai fazer justiça de ver a importância do trabalho que foi feito no Cruzeiro e a situação que o Cruzeiro estava. Era insolúvel a situação do Cruzeiro. Um gigante, tradicionalíssimo, multicampeão, ter sido, no processo associativo, levado para a condição que foi. Por dirigentes, pessoal, que assim, eles são eleitos por uma coletividade do associado. Cadê o torcedor? Ah, eu não quero SAF porque o meu clube não pode ter dono. Seu clube já tem dono. Seu clube já tem dono. Clube de 40 milhões de torcedores que o presidente é eleito com 1.500 votos não tem dono? Tem uma elite que pode ser sócia do clube que elege. E no caso de vários, inclusive do meu São Paulo, nem todos são São Paulinos. O cara é sócio do clube, tá no direito dele. Ele comprou um título, ele frequenta a piscina, ele não é São Paulino, não é torcedor de futebol, mas na hora de votar e eleger o conselheiro que elege o presidente, é ele que vota. Então, no mínimo, a gente tinha que fazer uma evolução pro voto do sócio-torcedor, para na hora da gente colocar a SAF para votar, o sócio-torcedor decidir se quer a SAF ou não. Não só o associado do clube. Então já há uma oligarquia, já tem dono. E se você for pensar no modelo, aí o Pedro e vocês podem falar muito melhor que eu, que vai evoluir, porque a SAF tem 3 momentos. Primeiro, o clube é dono de 100% das ações, depois ele tem o segundo momento que ele pode ter o investidor, então vai ter lá uma 90-10, tem clubes como Fortaleza. Ontem estava num evento que o Fortaleza falou, não abra mão de ser controlador de direito do clube. Total. Então ele pode ter o Fortaleza com 60 e o investidor com 40 ou com 25, se ele entender que vale a pena. Você entregar o controle na condição de sócio minoritário, mas no momento da aquisição de um pacote de ações, você se tornar acionista do seu clube é menos democrático do que você ser o presidente eleito por 1.500 associados, que às vezes vão lá para frequentar, nada contra, mas não tem vínculo afetivo. Essa é a democracia que a gente vive hoje? Então você vai defender que o processo da associação é democrático? Você vê que são sempre as mesmas famílias, os mesmos, é o filho, é o sobrinho, é o neto, é o conselheiro, é o... E aí você faz... Aí, primeiro, a SAF é um instrumento de obtenção de recursos novos, mas traz consigo toda uma norma de governança para você pôr o recurso, né? No modelo associativo, a distribuição tem que ser política. Eu tenho 10 cadeiras no conselho, esse partido vai indicar o diretor de futebol. E aí, de repente, esse diretor de futebol não é a pessoa mais qualificada e vai um desse para o marketing. Do que tem 7 cadeiras no conselho, vai para o marketing. E do que tem 5, vai para o financeiro. Às vezes não é nem economia, não trabalha com finanças, mas ele é do partido. Então, isso tudo precisa ser discutido. E a SAF está fazendo essa discussão. Eu acredito que a SAF, primeiro, ela não é obrigatória. Então, o clube tem toda a prerrogativa de se manter como associação. Mas ela vai causar um movimento de melhoria da gestão até das associações. As associações, de alguma maneira, vão importar conceitos de governança da SAF. Então, mesmo quem faz questão de se manter como associação, e é justo, se o associado... Porque aí eu falo dessa oligarquia, mas se essa oligarquia não quiser, não vira SAF. Quem aprova a SAF é a Assembleia Geral do Associado, né? Então, se ele se mantém assim nesse posicionamento, e é assim que a lei diz, então nós temos que respeitar, afora os casos de clubes super saneados, exemplo de gestão associativa que é o Atlético Paranaense, que pode às vezes falar, não, eu tenho condição de dizer a um investidor, compre aqui um pacote de 10% das ações, porque você vai investir no meu negócio que eu já te provei que eu faço a gestão boa. A maioria dos casos não, o investidor fala, não, ou eu tenho controle ou eu não tenho nada, porque eu não vou deixar na mão de quem causou esse superendividamento e tal, eu quero controlar. E é uma prerrogativa. Então existem modelos para todos os lados. Porque as associações, você tem o limite, você tem patrocínio, venda de direito de TV, bilheteria, e o que fechar contas tem que vender atleta, cada vez mais jovem.
E aí nossos jovens estão sempre com a camisa do Real Madrid porque estão vendo os nossos jogadores cada vez mais cedo indo para lá. A SAF fura isso porque ela te dá a possibilidade de negociar um pacote de ações. É só sobre isso, é sobre dinheiro a questão da SAF. Não é um questionamento do mundo cartolarial. Também mas é muito mais sobre da onde você vai trazer dinheiro novo no futebol brasileiro. E a última janela mostrou a quantidade de dinheiro novo no futebol brasileiro, trazendo mais público, mais renda, porque o cara quer ver o grande atleta, né? Sim. Então, é um processo importante da SAF. A SAF não é fim, a SAF é meio, e ela é um meio para você trazer mais governança, trazer mais processo, trazer mais planejamento, né, visão financeira sustentável a longo prazo. E dinheiro. E capital, claro. Você cria mecanismos que tornam, a gente sempre fala isso, né, a classe de ativo viável aos olhos do investidor. A forma de fazer futebol no Brasil mudou, ponto final. Se eu não mudar agora, eu vou ficar para trás. O clube tem que fazer uma auditoria no investidor também. Ele está entregando o patrimônio mais intangível, a paixão de milhões de pessoas. Então, ao mesmo tempo que tem uma pessoa aqui olhando o clube, tinha que ter uma pessoa do clube lá, se o investidor é estrangeiro, olhando a empresa. Quem é que vai... Ele tem algum caso no futebol? Como é que é? Como é que é a forma de gerir? Quais são os antecedentes? Porque é uma via de duas mãos. E outra coisa que também precisa ser dita, o clube continuando como minoritário, ele não tem o direito, ele tem o direito também, a obrigação de ter acesso aos números. O dirigente de clube que fala, não, porque eu constituí a SAF, agora eu não sei mais como é que estão as finanças, ele está falando alguma coisa muito errada. Sim. Ele tem a obrigação de saber, porque ele é acionista. E a outra questão, para eliminar um pouco a dicotomia entre resultado, que se fala muito, né? Porque o investidor quer lucro e o clube quer resultado, você pode nos contratos colocar métricas de resultado como metas, que se não forem atingidas, acaba causando a diluição das ações. Claro. Então o clube tem que se preservar também na questão do resultado. O clube tem a obrigação de preservar o que é o mais importante para o seu torcedor, que é o resultado esportivo. Claro, dentro de um parâmetro razoável. Então, eu estou discutindo uma SAF com você é um clube que está na A2 do Paulista. Olha, em 3 anos eu não for para 1 do Paulista, eu vou diluir 10%. Agora, se eu cair para A3, no ano que eu cair, eu diluo 40%. Então você vai devolvendo. Então vai fazendo com que aquele investidor tenha, assim, a obrigação de olhar também para a questão técnica dentro de parâmetros razoáveis. Ele não está só atrás do lucro, ele tem essa obrigação, tem essa. Se ele não cumprir essa obrigação, ele vai devolver de graça o que ele pagou para comprar. E eu vou ficar com as ações, vou ficar com um ativo para mim que eu posso vender para outro. O papel do clube na SAF. Não assim, constituir a SAF, seu SAF, boa sorte, pego minha maletinha, vou cuidar do basquete, vou cuidar do vôlei, da piscina. Não, você é acionista, você não entregou 100%, então você tem a obrigação, você tem que nomear uma pessoa para o conselho fiscal, você pode colocar no acordo de acionistas a sua cadeira no conselho de administração, alguém que vá lá e fale, eu quero ver as finanças. Qual é o nosso orçamento? Qual é o nosso objetivo esportivo esse ano? Não concordo com esse objetivo esportivo. O presidente de clube que fala, não, eu constituí a SAF, agora eu não sei mais como é que estão as finanças, ele está cometendo um erro grave. Tanto sob o ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista de gestão. Ele não tem esse direito. Não é assim, constituí a SAF, virei minoritário, um abraço. Eu tenho falado um pouco sobre isso, porque é uma mudança de mentalidade. Com certeza. De não terceirizar a questão. Então agora quem fala vai perguntar lá pro gerente, pro CEO da SAF. Não, vai perguntar para mim também. E eu tenho que ter elementos para responder. Então o clube não pode se submeter desse jeito. E começa antes. Tá tendo auditoria do clube, ao mesmo tempo o clube tem que estar lá no país, se for estrangeiro, olhando, eu quero ver a saúde financeira da sua empresa, eu quero ver Você não pode depois falar, eu fui surpreendido, eles quebraram. Pode acontecer, mas eu fiz auditoria do diligence, como manda o figurino, direitinho, e aqui eu me preservei, Eu tô te contando, e às vezes para isso é preciso um pouco mais de tempo de discussão do que você entregar. Às vezes você tá numa situação tão desesperadora que você entrega na primeira proposta. Mas mesmo se você tiver numa situação desesperadora, ocupe tempo, gaste dinheiro. Às vezes o dinheiro é um salário de um atleta para mandar uma equipe de advogados, de financistas, para fazer a due diligence do investidor, uma due diligence cruzada, porque vocês vão ser parceiros, você não entregou o clube inteiro, entendeu? Então, você já tem uma experiência, se você vai fazer com o Grupo City, você tem condição de saber qual é a forma de gerir do Grupo City, você tem exemplos pelo mundo inteiro.